Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Infelizmente, eu não vou poder lecionar essa aula para vocês. Por problemas de saúde, eu vou ter que me ausentar hoje, certo? Então, nesse caso aqui, eu preparei uma videoaula para vocês com o objetivo de complementar a informação que eu já lecionei para vocês sobre lei de Hess, certo? Então, o que é lei de Hess em si? O que a gente vai trabalhar com lei de Hess? É bem simples. Lei de Hess, basicamente, a gente vai calcular, no caso, a variação de entalpia de uma equação desejada a partir de equações intermediárias, tá certo? Então, qual seria a equação desejada aqui? A equação desejada seria essa aqui, ó. O carbono de grafite reage com duas moléculas de hidrogênio e vai produzir aqui, ó, o metano, o CH4. Essa é a equação desejada. E aí, para obter essa equação desejada, a gente vai trabalhar ou manipular as equações intermediárias, que são três. Que a equação intermediária 1, que a equação intermediária 2, que a equação intermediária 3. Perceba que essas equações intermediárias, ela apresentam todas elas o valor de entalpia, de variação de entalpia. E a partir da manipulação dessa equação, a gente também vai manipular os valores de entalpia para a gente encontrar o resultado dessa equação aqui, ó, da entalpia da equação desejada, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então como é que vai ocorrer essa manipulação, né? Essa manipulação, ela acontece da seguinte forma: ou a gente multiplica a equação, né, por um valor aí qualquer, ou a gente divide essa equação por um valor qualquer, ou a gente inverte. O que era reagente passa a ser produto e o que é produto passa a ser reagente. Não foi isso que eu ensinei para vocês? Multiplica, divide ou inverte. São essas três coisas que a gente dá para manipular, certo? A gente manipula com a intenção de conseguir encontrar a equação desejada, que é a equação representada acima, certo? Então vamos lá. Mas como é que eu vou fazer essa manipulação? Digo, vou fazer de todo jeito? Não. Eu já ensinei vocês um macete para conseguir fazer uma manipulação mais precisa e mais objetiva e a gente conseguir encontrar aqui o valor da variação de entalpia. Como é que a gente vai fazer essa manipulação? Simples. Primeiro passo que eu comento para vocês é conseguir encontrar as substâncias presentes na equação desejada aqui nas equações intermediárias. E observar o seguinte: se essas substâncias se encontram nos reagentes ou nos produtos, tá certo? Ou se existe uma variação do coeficiente estequiométrico. Repetindo, vamos ver se essas substâncias se encontram nos reagentes ou nos produtos e vamos ver se existe também alguma variação do coeficiente estequiométrico, tá certo? Se tiver variação do coeficiente estequiométrico, a gente multiplica ou divide para igualar com a equação de interesse. Se por acaso ela estiver no reagente e na equação de interesse estiver no produto, a gente inverte. E também vice-versa, certo? Então vamos lá. Vou mostrar com calma como é que a gente vai fazer isso. Qual é a primeira substância que tem na equação de interesse? É o carbono de grafite, tá vendo? Onde a gente encontra o carbono de grafite na equação intermediária? Aqui, ó, na equação 1. Então vamos observar aqui, ó, o carbono de grafite e o carbono de grafite na equação desejada. Olha, o carbono de grafite na equação desejada, ele está nos reagentes, tá vendo? Está nos reagentes, ok? E na equação intermediária, ele também se encontra nos reagentes. Então a gente não vai inverter ele. Observe que aqui só apresenta uma molécula, ou seja, não tem valor de coeficiente estequiométrico na equação de interesse. Já na equação intermediária, ele também não apresenta coeficiente estequiométrico. Então, também só tem uma molécula. Portanto, a gente não vai mexer nessa equação, certo? A gente não vai mexer nela. Vamos para o próximo. O próximo é a molécula de hidrogênio. Onde a gente encontra a molécula de hidrogênio aqui nessa equação? A gente encontra na equação intermediária 2. Olha aqui, ó, tá vendo? Beleza. Observe uma coisa interessante. Ambos estão nos reagentes, ó. Essa molécula
de hidrogênio na equação de interesse se encontra no reagente. E aqui também, ó, na equação 2 se encontra no reagente. Como ambos se encontram no reagente, a gente não tem a necessidade de inverter a equação, certo? Já que ambos já está no reagente, perfeito. Só que existe uma diferençazinha aqui, ó. Tá vendo o valor do coeficiente estequiométrico? Aqui ela apresenta 2 de coeficiente estequiométrico. Já aqui, ó, não apresenta valor nenhum de coeficiente estequiométrico. Então a gente precisa igualar o coeficiente estequiométrico. Como é que eu faço para igualar o coeficiente estequiométrico, pessoal? O que a gente faz? Bem, quem respondeu multiplicar por 2 está correto. A gente vai multiplicar toda essa equação por 2. Então eu vou botar aqui, ó, 2 vezes, certo? Para simbolizar que eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Ok, pessoal? Vamos agora para a terceira substância. A terceira substância é o metano, que é o CH4. Onde a gente encontra o CH4 aqui? Olha, facilmente. Aqui, ó, na terceira reação intermediária. Então, perceba o seguinte, olha. O metano, aqui na equação de interesse, está onde? Nos produtos. E aqui se encontra nos reagentes. Ou seja, eles se encontram em posições diferentes. Como eles se encontram em posições diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a equação. Certo? A gente vai inverter. A gente vai fazer com que esse CH4, na equação intermediária, vire para o produto. Porque o objetivo é justamente a gente conseguir encontrar, né, essa equaçãozinha aqui. Certo? Então, para encontrar essa equação, a gente vai precisar inverter a equação 3 intermediária. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos copiar essas equações novamente. E aí, a gente vai multiplicar a segunda equação e inverter a terceira equação. Só aí a gente vai conseguir fazer o cálculo, certo? Na primeira equação, a gente não vai mexer. Vamos só copiar novamente. Mais O2 vai produzir dióxido de carbono. E como a gente não vai mexer nessa equação, a gente também não vai mexer na variação de entalpia. Tá certo? Então a gente vai deixar a mesma variação de entalpia. Ok? Que é menos 94 kJ por mol. Já na equação 2, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar a equação 2. Tá certo? Então a gente vai multiplicar tudo por 2. Inclusive, o valor da variação de entalpia também vai ser multiplicado por 2. Então, vamos lá. Então, na segunda equação, a gente vai ter 2 vezes a molécula de hidrogênio, que a gente está multiplicando por 2, mais, olha, aqui a gente tem 1 meio, tá vendo? Então, 1 meio vezes 2... 1 meio vezes 2 vai dar igual a 1. Então, eu vou só colocar aqui o valor de O2, tá certo? Porque esse 1 é facultativo, coloca se quiser. Aí ele vai produzir, no caso, como a gente está multiplicando por 2, 2 moléculas de água. Pronto. E também a gente vai ter que multiplicar a variação de entalpia, que no caso 68 multiplicado por 2 vai dar igual a menos 136 kJ por mol. Pronto, beleza. Na terceira equação, a gente vai inverter ela, certo? A gente vai inverter. Então, o que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. Então, nesse caso, o que a gente vai colocar, certo? A gente vai colocar aqui como reagente o CO2, tá certo? Mais 2H2O, ok? E como produto, a gente vai colocar CH4 e 2 moléculas de oxigênio. Ok, pessoal? Que é justamente isso, transformar os reagentes em produtos e produtos em reagente. Isso é que é inverter, tá certo? Então, vamos inverter. No caso aqui vai ficar, como eu falei, CO2 mais 2 moléculas
de água, vou produzir, no caso, CH4 mais 2 moléculas de oxigênio. Então, se eu estou invertendo a equação, eu também vou inverter, tá certo? O valor do sinal, que era negativo, nesse caso vai ser positivo. Era menos 213, vai ser agora mais 213 quilojoules por mol. Pronto, ótimo. Agora aqui a gente só vai fazer o cálculo. No cálculo, pessoal, é bem simples, tá certo? Vou ensinar para vocês como é que a gente resolve o cálculo. É basicamente o seguinte: se uma substância ela tiver no reagente e a mesma substância ela tiver no produto, a gente vai subtrair essa substância. Se a mesma substância encontrar ambas, todas duas nos reagentes ou todas duas nos produtos, tá certo? No mesmo local, então a gente vai somar, ok? Locais iguais, soma, locais diferentes, subtrai. Deu para entender isso? Até eu vou escrever aqui para vocês fixar. Locais iguais, a gente soma, vou botar um sinal aqui de mais. Locais diferentes, subtrai, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer, ok, pessoal? Então, vamos lá. Se por acaso só encontrar aquela substância em um único local, a gente baixa. A gente nem soma, nem subtrai. A gente já baixa direto. Isso é o que a gente vai fazer para calcular. O objetivo do cálculo é justamente encontrar essa equação aqui, ó, certo? Essa equaçãozinha aqui, que é a equação de interesse, ok? Então, vamos lá, se a gente consegue obter ela. Vamos começar passo a passo, tá certo? Veja, o carbono de grafite, ele está no reagente. Ele se encontra em outro local aqui da equação intermediária? Não. Só existe aqui, ó, na primeira equação dos reagentes do carbono de grafite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar essa equação. Vamos para o próximo. O oxigênio. O oxigênio. A gente encontra esse oxigênio aqui em outro local? Sim, ó, aqui, ó. A gente encontra esse oxigênio aqui nos reagentes. Então, vai ter, no caso, 2 moléculas de oxigênio aqui, né, nos reagentes. E a gente encontra também aqui, ó, com coeficiente estequiométrico igual a 2, certo? Nos produtos. Então, nesse caso, vai ser o seguinte: eu tenho uma molécula de oxigênio nos reagentes, mais uma molécula de oxigênio nos reagentes. Ou seja, eu vou ter 2 moléculas de oxigênio nos reagentes. E aqui eu vou ter 2 moléculas de oxigênio já direto aqui nos produtos. Portanto, eu vou ter 2 moléculas de oxigênio nos reagentes e 2 moléculas de oxigênio nos produtos. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente corta. Cortamos aqui, cortamos aqui, cortamos aqui. Por quê? Porque 2 menos 2 vai dar igual a 0. Como 2 menos 2 vai dar igual a 0, a gente corta, tá certo? Então, vamos lá, continuando. 2 moléculas aqui de hidrogênio nos reagentes. A gente encontra 2 moléculas de hidrogênio nos produtos, nos reagentes ou em outro local? Não. Como a gente não encontra em nenhum local, só existe aqui molécula de hidrogênio, o que a gente faz? Baixa ela. Então, eu vou baixar ela aqui, ó, 2. Ok, pessoal? Beleza, vamos continuar aqui. CO2. CO2, eu encontro em outro canto CO2? Encontro, ó, tá vendo? Na primeira equação intermediária. Olha aqui, ó, CO2. Observe, eu tenho CO2 aqui nos reagentes e tenho CO2 aqui no produto. A mesma quantidade, ambos com 1. Então, o que eu vou fazer? 1 menos 1 vai dar igual a 0. Vou subtrair, vai dar igual a 0. Então, vou cortar o CO2 aqui e o CO2 aqui, beleza? Pronto, já cortei. Agora vamos para o próximo. O próximo é aqui a molécula de água. Observe que eu tenho 2 moléculas de água aqui nos reagentes, na terceira equação, né? E aqui eu tenho 2 moléculas de água no produto na segunda equação. A mesma quantidade.
2 menos 2 vai dar igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar novamente. Corto aqui e corto aqui, certo? O outro, a gente tem aqui no caso CH4, certo? O metano. A gente só tem ele no produto. Então, como a gente só tem ele no produto, que a gente faz? Baixa ele, certo? CH4, baixou ele. Perceba, pessoal, uma coisa bem interessante, ó. A equação ó, que eu consegui obter aqui, a partir da soma, né, dessas equações intermediárias, é a mesma aqui da equação de interesse, ó. Mesma coisa, carbono de grafite mais duas moléculas de hidrogênio nos reagentes, vai produzir, no caso, uma molécula de CH4. Perceba que é a mesma coisa. Ótimo, eu consegui o objetivo. E agora, digo, o que eu vou fazer? Agora eu vou somar aqui, ó, as variações de entalpia, ok? Portanto, vai ser menos 94 menos 136 mais 213, que vai dar igual a variação de entalpia da equação desejada, vai ser igual a menos 17 kJ por mol. Pronto. Esse é o resultado que a gente deseja obter, tá certo? Esse é o resultado da variação de entalpia da reação de carbono de grafite mais duas moléculas de hidrogênio, que vai produzir, no caso, a molécula de metano, utilizando, né, essas três equações intermediárias. Ok, pessoal? Deu para vocês entenderem? Então, copie, tá certo? Esse segundo exemplo.